Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes. Olha bem, se existe um cara mau caráter, cara de pau, é esse Roberto de Oliveira Campos Neto, que ele está sabotando o governo Lula. Ele está sabotando. E isso todo mundo vê. Olha bem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acusou o presidente Lula do PT de aumentar o prêmio de risco do Brasil, com pronunciamentos que impactam negativamente no mercado financeiro. Segundo a agência Reuters, Campos Neto declarou durante entrevista coletiva que o que se mostra no passado recente não é uma opinião minha, é uma constatação quando a gente olha movimentos de mercado em tempo real com o pronunciamento, você teve piora em algumas variáveis macroeconômicas, em alguns preços no mercado. Abre aspas, olha o que ele diz. Então é óbvio que quando você aumenta o prêmio de risco por qualquer razão, independente da razão, seja ou não, esse aumento de prêmio de risco com volatilidade, obviamente faz com que o trabalho do Banco Central fique mais difícil ao longo dos tempos. Acrescentou, ponderando que Lula tem todo o direito de se manifestar sobre o Banco Central. Lógico que tem. O Lula é o presidente da República e ele pode falar, porque é ele que está sendo prejudicado pelo Campos Neto. E tem um outro porém. O Campos Neto não foi eleito por ninguém. E tem outra. Ele foi indicado por um cara que perdeu as eleições. Então eu não vejo lógica desse cara de pau canalha, porque é um canalha, porque o que ele está fazendo é uma canalice. Eu não vejo por que ele está nesse... Por que ele é presidente do Banco Central? Se o cara que indicou não foi eleito, se ele não receber nenhum voto, por que ele está lá? É totalmente contraditório a permanência desse canalha como presidente do Banco Central. Agora, no entanto, as informações dão conta que o Campos Neto, que coloca terror no mercado, o presidente Lula já teria sido, inclusive, avisado sobre as pregações que o chefe do Banco Central tem feito nos bastidores do mundo econômico contra a saúde financeira do governo. Lula foi avisado por mais de um interlocutor, inclusive do mercado financeiro, que Roberto Campos Neto estaria fazendo pregações contra a saúde financeira do governo, nas falas que tem feito com gente do mercado e do setor produtivo. Fechadas reuniões, fecha aspas. Informou a jornalista Daniela Lima do Globo News no último dia 19. A estratégia de Campos Neto parece compor um ciclo que, no final das contas, garante a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, nas alturas, atualmente em 10,5%,
ao ano. E o mercado se apavora com notícias sobre as contas do governo. Seguindo narrativas que seriam alimentadas pelo presidente do Banco Central, eleva as projeções de inflação do Boletim Focus e dá ao Banco Central argumento para altas de juros, favorecendo rentismo e o próprio mercado. Agora, esse Campos Neto é o maior cara de pau canalha que eu já vi. Agora, é possível a manipulação do Boletim Focus. Já, inclusive, esse Boletim Focus é alvo de investigação por parte do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU. O subprocurador-geral Lucas Furtado, em uma representação formal datada do último dia 14, ele solicitou que o Tribunal de Contas da União investigue possíveis influências indevidas de bancos e instituições financeiras nas definições de índices econômico pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, informa a Folha de São Paulo. Ora-se taxa de juro básica que conduzirá às relações financeiras no país é definida levando em consideração previsões dos próprios agentes que irão reger tais relações. E veja que se pode estar diante de uma gama de possibilidade de manipulação de índice por essas instituições, argumenta Furtado em sua representação. Agora, essa suspeita de que os bancos possam influenciar a política monetária para benefícios próprios levanta sérias questões sobre as integridades do processo de formulação de políticas econômicas do banco no Brasil. Furtado sugere que a influência do Boletim Focus pode permitir a manipulação das expectativas e decisões econômicas, favorecendo instituições financeiras que lucrariam com as operações baseadas nesses índices. Veja que se pode estar diante de fatos que podem comprovar que as definições das taxas básicas de juros do país em nível estratosféricos não possuem efeito de controlar a inflação, conforme alega o Bacen, mas sim de quebrar o país, enriquecendo alguns aplicadores do mercado e fecha aspas, inclusive alerta o Furtado. Ele sugere ainda que as altas taxas de juro, em vez de conter a inflação, pode estar prejudicando a economia e beneficiando apenas alguns setores do mercado financeiro. Mas isso é o objetivo do Campos Neto. Ele quer isso mesmo. O objetivo do Campos Neto é justamente fazer isso, para prejudicar o governo, para sabotar o governo do presidente Lula. Porque esse Campos Neto, ele é um canalha. Ele é um canalha. E tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive, é por causa dele. O Brasil não está desenvolvendo mais porque ele tá sacaneando na taxa Selic. Os juros tá 10,5%. É
a mais alta do mundo. Não tem lugar no mundo que tenha uma taxa de juro tão alta. As taxas mais altas são 4%, 3,5%. Agora no Brasil está 10,5%. É o fim da picada. Esse Campos Neto, ele é a mesma coisa do avô dele. O avô dele foi um ditador. Foi um golpista que ajudou o golpe de 64. O avô dele implantou no Brasil a ditadura militar junto com os militares. Ele governou, foi ministro na ditadura militar. Então o Campos Neto tem por quem puxar. É um canalha que nem o avô dele, talvez até pior. Porque o avô dele foi um grande canalha também. Foi um ditador, ministro da ditadura. E o Campos Neto, por exemplo, está na direção de presidente do Banco Central sem ter um voto. E quem indicou ele também perdeu as eleições, não foi eleito. Então é totalmente contraditório ele está no poder. Porque aí o pessoal, inclusive senadores, porque isso é culpa do Senado. Porque quem só pode tirar é o Senado. Então o que acontece? Esse Campos Neto, ele não teve voto. Quem indicou também perdeu as eleições. E diz que ele é independente. Só que ele, na surdina, como diz inclusive a matéria do 247, ele faz reuniões, inclusive também quem falou isso é a jornalista Daniela Lima, numa reportagem que ela fez no último dia 19. E também ela coloca esse tipo de coisa. O Roberto Campos Neto estaria fazendo pregações contra a saúde financeira do Brasil. E é a realidade mesmo. Ele está sabotando o governo do presidente Lula. É isso que ele está fazendo. Ele está sabotando o governo. Porque o objetivo dele é sacanear. Ele é bolsonarista. Ele foi votar, inclusive com o Bolsonaro, com a camisa da seleção brasileira. Com aquela camisa amarela. Que inclusive só dá azar para a seleção. A seleção não ganha uma. Perdeu até de Porto Rico essa semana. Agora, esse Campos Neto, ele tem que cair fora. Não tem esse negócio de dizer que o Banco Central é independente. Como diz o presidente Lula, é independente de quê? É independente de quem? Se ele faz reunião com a extrema-direita, faz reuniões com os banqueiros no Palácio Bandeirante em São Paulo, do governo, inclusive, que é bolsonarista. Ele vai no governo, faz reuniões, entendeu? E tem outra, faz algumas reuniões com os banqueiros, com aquele pessoal das empresas que lidam com finanças, escondido, na moita. Esse Campos Neto é um canalha. Olha bem, o cara teve a cara de pau de ir falar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pedir emprego por Tarcísio de Freitas.
dizendo que ele quer ser ministro da Fazenda do governo Tarcísio de Freitas, se ele for eleito presidente da República. O cara é mau caráter, não tem um pingo de dignidade. Não tem dignidade esse cara. É um mau caráter. Bolsonaro. Bom, ele é bolsonarista. Queria que fosse o quê? Um bom caráter? Bom caráter não é bolsonarista. Porque com bolsonarista não tem nem condições de diálogo. São todos eles fascistas. Não tem um que se salve. E tem outro. Todos eles, quando sai candidato, diz que vai lutar e vai fazer tudo para acabar, entendeu? Com uma roubalheia. Eles falam assim. Só que negócio seguinte, eles são os primeiros a meter a mão na grana. Veja bem lá em Santa Catarina, quase 30 prefeitos bolsonaristas foram para a cadeia, porque estavam roubando a população. É só ver o caso, por exemplo, do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista. E tem outra. É só ver o caso, por exemplo, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha bem, o Arthur Lira saiu candidato em 2018 e quando sai candidato você tem que relacionar todo o seu patrimônio, você tem que declarar o patrimônio. Aí ele fez a declaração do patrimônio. Passou 4 anos de governo Bolsonaro, esse inelegível. Aí o que acontece? Veio as eleições de 2022. Aí ele, candidato à reeleição, teve que declarar seu patrimônio. Olha bem, de 2018 a 2022, o patrimônio dele aumentou mais de 250%. Ele é um cara honesto? Até poucos dias atrás, a Polícia Federal, fazendo uma investigação lá na terra dele, inclusive mandou as informações para o Supremo Tribunal Federal sobre as robóticas, o caso das robóticas. Agora, só que no Supremo Tribunal Federal caiu na mão do Gilmar Mendes. Sabe o que ele fez? Ele exigiu que a Polícia Federal destruísse todas as provas que incriminasse o Arthur Lira. Por isso que ele continua como presidente da Câmara. E tem outra, ele não só foi o caso das robóticas, foi o caso também da ex-mulher dele, que eles já estavam separados há mais de 9 meses. Ele invadiu a casa e estuprou e espancou a ex-mulher. Também tinha um processo. E tem outra. A mulher dele deu uma entrevista e denunciou, inclusive no 247. Ela denunciou e também denunciou no ICL. Porque eu assisti as duas entrevistas. Então, esse pessoal bolsonarista são todos mau caráter. São todos mau caráter. Você não encontra um, certo? E tem outra. Esses bolsonaristas que organizaram junto com o Bolsonaro aquele ato de terror
do dia 8 de janeiro, que eles destruíram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles destruíram. Só que o objetivo era outro. Era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo. Agora, sabe para quê? Para implantar no Brasil uma ditadura militar. Esse era o objetivo. Implantar no Brasil a ditadura militar, porque o inelegível tem isso como sonho, ser ditador do Brasil. Só que eles esqueceram que nós, que passamos por uma ditadura militar, nós sabemos o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir, ditadura fascista militar no Brasil, nunca mais. Agora, também espero que coloque esses militares que tentaram dar o golpe de Estado na cadeia. Porque o militar tentou dar o golpe de Estado na Bolívia ontem e já está na cadeia. Então, aqui no Brasil tem que seguir os mesmos princípios. Tentou golpe militar, tem que ir para a cadeia. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Bom, fico por aqui, pessoal, e um tchau.